Então, gente, hoje vamos falar sobre uma possível versão de Atividade Paranormal 3 que nunca foi ao ar. Oi, gente, sou Alex, e esse é o Paranormalidade, um canal inteiro dedicado à atividade paranormal. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Um dos inscritos aqui do canal publicou uma teoria envolvendo uma possível versão perdida de Atividade Paranormal 3. Essa teoria se baseia nos teaser e trailers que foram lançados na época, onde muitas cenas deles não foram pro filme e... foram muitas mesmo. Então, acho justo a suspeita dele de que exista uma versão perdida desse filme. E como seria essa versão? Bom, gente, as principais alterações seriam lá pro início do terceiro ato, onde Julie e Dennis interagem com o médium que fala sobre o símbolo do Coven no armário das meninas e é atacado por Toby. E aí ele é atacado. Mais tarde, ocorre outro distúrbio de Toby. Ele causa um curto-circuito e Dennis testemunha o ocorrido. Foge em busca da Julie e das meninas. Quando a Julie fala que ela e a família vão fugir da casa, é atacada por Toby no quarto. Mas Dennis consegue salvá-la. E foge da casa com a Julie e suas filhas antes do incêndio consumir a casa por completo, e os bombeiros aparecem em seguida para conter o fogo. E depois, ocorre toda a cena da família indo para a casa de Lois em Moon Park, em outros diálogos, e toda aquela cena final em que a família descobre que Lois é a causadora da atividade paranormal na residência dos Featherstone. E é nesse ponto que discordo do nosso inscrito. Acho que na versão original não apareceria Lois, pois a ideia era fazer com que a história de Kate fosse semelhante à de Diane Mercer, mulher mencionada por Micah no primeiro filme que perdeu o braço. No final, decidiram colocar Lois e todo o final em Moon Park, para mostrar um pouco mais do Coven para que a gente tivesse mais material para os próximos filmes. Até porque não tem razão do porquê o Coven atrair para lá. Se eles poderiam encerrar tudo ali e nem vêm com a história de que na casa de Lois... Toby estava mais forte, pois na casa do Featherstone, Toby já movia objetos e até puxou o cabelo de Kate. Para tapar qualquer buraco, com o lançamento de Dimensão Fantasma, o incêndio foi ambientado para 1992 e confirmando que Julie, de fato, tinha morrido com Dennis. Evitando qualquer contradição ou possibilidade de retcon na história, já que agora nenhum dos mocinhos que sobreviveram aos eventos daquele filme se lembram do que aconteceu. Agora, gente, será que isso realmente existiu? Primeiro, antes de tudo, vou deixar na descrição um presente para vocês. Um link com várias coleções dos filmes de Atividade Paranormal, tem os com a versão estendida, tem os com os 4 primeiros, tem os filmes sozinhos. Já deixei tudo organizadinho no mais barato pro mais caro, então aproveita lá. Voltando pro vídeo, a gente deve se lembrar que temos a versão do diretor ou estendida que não tem muito a acrescentar no filme. A gente tem uma pegadinha que o Dennis faz com um amigo. Um diálogo de Kate e Christy enquanto ela estava brincando à noite e tal. E a gente também tem a versão de Atividade Paranormal A Cronologia, que tem cenas adicionais nunca mostradas nas outras versões, que de novo não acrescentam muitas coisas, exceto a cena que Toby apalpa o seio de Julie enquanto ela dorme, que essa cena foi estranha. Então, gente, eu acho que o final teatral foi o melhor possível, mas eu acho que seria muito bom várias cenas dos trailers terem ido pro corte original. O que acham? Até aquelas que as irmãs brincam com o Toby batendo nas coisas. Mas, enfim, gente, o que acham? Comentem e não esqueçam o like e inscrição para ajudar-me com o meu trabalho. Por hoje é só, galera. Até. There was something in the house. Christy's like connected. A real life poltergeist. She's like, Carol Ann, I just gotta film this stuff. I set up my cameras around the house, right? I can maybe capture something. Yeah.